quero pedir bastante a sua atenção para que possamos juntos meditar na palavra de Deus hoje, dentro do tema, onde está o teu tesouro? É disso que nós vamos estar falando. Eu convido você que arranquemos então com a palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, e vamos arrancar lendo o versículo 19, 20 e 21 para a nossa meditação nesta manhã. A palavra de Deus diz, a partir do versículo 19: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, colocamos este tempo diante de Ti. Estamos aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade e não a nossa, para pregar a Tua palavra e não a nossa, para dizer o que está, ó Deus, no Teu coração, aquilo que venha diretamente do Teu trono para nós. Te agradecemos, ó Deus, por este tempo de adoração maravilhoso. Louvamos ao Teu nome pela nossa equipe de adoradores, que ainda é um pouco dizimada em questão de número de pessoas, mas aqui está para Te servir. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa equipe, ó Deus, de áudio, de visual, de projeção. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor põe à nossa disposição, e te agradecemos, ó Deus, por cada família que está conosco nesta transmissão. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, que a Tua palavra seja pregada tal e qual ela é. Não permita que nós agreguemos nada à Tua palavra, que tiremos nada da Tua palavra, para que a Tua palavra por si só venha falar conosco. Esta é a nossa oração, agradecidos e em nome de Jesus. Eu quero arrancar diante daquilo que nós fomos ministrados hoje no louvor e na adoração. Eu não sabia que música íamos cantar hoje, e diante daquilo que fomos ministrados hoje, e diante inclusive das músicas que foram cantadas, e diante também daquilo que nós vamos falar, eu quero convidar a você para meditar comigo na nossa meditação do dia 30 de maio, da nossa palavra diária. Eu não sei se você segue o nosso projeto Palavra Diária, mas eu quero convidar você para seguir nas nossas plataformas, tá bom? No nosso Instagram e no nosso Facebook. Todos os dias você tem palavra fresca de Deus para a sua vida. Você pode começar o dia meditando na palavra de Deus. E veja bem a meditação de hoje, dia 30 de maio, Salmo 119, 116. Sustenta-me conforme a tua palavra para que viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. O título é Esperança que não será envergonhada. E diz assim: se você está esperando e já entendeu a perspectiva bíblica da esperança, você aprendeu que todo aquele que espera assim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que morramos aqui, sabemos que ressuscitaremos na eternidade. Esta é a esperança de todo crente. E esta é também a esperança que nunca será envergonhada. Levante sua voz sem medo de errar e fale para todos que você está esperando uma eternidade na glória. Mas fale alto, grite se for preciso, nas praças, nas ruas, nos montes. Você não será envergonhado. Ore, glórias a Ti, meu Pai eterno, pois minha esperança não será envergonhada. Amém? Não lhes parece muito condizente com aquilo que nós acabamos de ser ministrados nesta manhã? Por isso eu convido você que nós hemos formado um grupo muito produtivo, muito bacana, de pessoas humildes que estão servindo ao Senhor para este projeto Palavra Diária, e estamos muito determinados a continuar com este projeto. Então eu peço a você que ore e que participe conosco todos os dias do nosso projeto, amém? Eu quero compartilhar com você nesta manhã, então, sobre onde está o teu tesouro. Já vimos a palavra de Deus. O que é que nos dá, o que é que nos levou, digamos assim, a meditar nisto, né? Então, o que é que nos levou? Eu nunca vivi um tempo
aonde eu tenho visto mais a humanidade com medo da morte do que nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo aí essa pandemia, eu acho que já temos por aí um ano e meio já com isso, ano e meio, talvez. E eu nunca tinha visto na história pessoas vivendo com tanto medo da morte, eu nunca tinha me deparado com tantos pedidos de oração para pessoas que estão em fase terminal. Eu nunca tinha conversado antes com irmãos em Cristo que me falam dos tempos do fim, com medo dos tempos do fim, como se realmente os tempos do fim para nós fosse o final. Entende o que eu estou falando? E eu nunca tinha visto uma igreja tão amedrontada desta maneira antes. Porque, na verdade, irmãos, veja bem, que todos nós queremos ter... Se eu perguntar a você, quantos querem ter vida longa? Todos levantamos a mão, porque todos queremos ter vida longa. Agora, se eu te perguntar se você quer envelhecer, você vai dizer que não. Então, existe um contraste muito grande. Todos queremos ir e herdar a vida eterna, e acreditamos na vida eterna, mas não queremos morrer. Todos acreditamos que um dia vamos reinar com Cristo, e sabemos que vamos para lá, mas nós falamos o quê? Agora não. Então, meditando em tudo isto, colocando também o aspecto de que nós estamos vivendo um tempo em que todas as pessoas se preocupam em demasia com a sua aparência, se preocupam em demasia com o ter muito e o ter mais. Vivemos um tempo de loucura, onde as pessoas têm algo e sonham com aquilo, e conseguem, e depois querem mais, e conseguem e querem mais. Então, estamos vivendo este tempo, a ponto de muitas pessoas gastarem, inclusive, aquilo que não têm, por exemplo, com sua aparência física. Todo gasto excessivo com a aparência física, que não seja, por exemplo, na questão da saúde, de alguma maneira se torna desnecessário, e nós vemos a pessoa gastar o que tem e o que não tem, fazer dívidas para ter. Então, o homem vive nesse aspecto de uma maneira muito louca, e deparando com tudo isso, nós estávamos estudando a Bíblia. Na verdade, eu nem estava estudando a Bíblia para fazer disso uma pregação, estava no momento de estudar a Bíblia, e Deus veio colocando isso no meu coração, e eu quero compartilhar isso com você. Para aqueles que querem viver muito, a notícia da Bíblia é muito boa. Para aqueles que querem viver muito, a notícia da Bíblia é que você terá uma eternidade para viver com Cristo. E isto só já bastaria para que você diga um amém bem forte e anele que isso seja realidade na sua vida. A vida eterna, do ponto de vista bíblico para o salvo, para o Filho de Deus, ela será completa e exclusivamente na presença de Deus. Agora, existe outra vida longa que eu nem você não participaremos dela, que é a vida longa que está preparada para o diabo, os seus anjos e para os ímpios. Mas nós queremos falar da vida eterna que está preparada para nós. O ênfase no êxito pessoal, o ênfase na prosperidade, o ênfase no sucesso que nós temos ou que nós colocamos aqui, é algo que muitas vezes nos causa um desgaste enorme e faz com que nós percamos o foco para aquilo que nos espera lá. Então, o ênfase no êxito, na prosperidade e na resolução dos nossos problemas refletirá, ou reflete, digamos assim, na pouca expectativa que você tem, ou que a igreja tem, da vida eterna. Presta atenção nisso. A Bíblia ensina que quanto mais nós nos interessamos nos bens da terra, menos nós focaremos nas coisas do céu. Existe hoje, meu irmão, dentro inclusive das nossas igrejas, uma quantidade impressionante de seminários,
de ensinamentos, de cursos sobre prosperidade, sobre êxito pessoal, e pouco se fala nas recompensas que estão guardadas para os salvos nos céus. Entretanto, Jesus Cristo nos ensinou que devemos viver aqui como se nós estivéssemos indo para lá. O apóstolo Paulo confirma isso na carta que ele escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, quando ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quem está interessado nos céus, como o apóstolo Paulo, não se preocupa ou não se preocupará em buscar para si somente as comodidades da vida na terra. Por quê? Porque quem pensa assim entende que a nossa recompensa está nos céus. Veja bem o que aqui diz o texto: Cristo está sentado à destra de Deus. E aqui eu chamo a sua atenção porque Pedro nos confirma em sua primeira carta, capítulo 3 e o versículo 22. Pedro confirma isso que está falando o Senhor quando ele diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. O céu é a habitação de Deus. Deus está lá. O céu é a habitação de Jesus. Jesus está lá, sentado à destra do Pai. O céu também é o meu e é o seu lugar. A palavra de Deus confirma em Efésios 2:6. Em Efésios capítulo 2 e versículo 6, a palavra de Deus diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, Cristo está lá e ele, veja bem, que ele já fez isso comigo e com você. Ele já nos ressuscitou e já nos fez assentar nos lugares celestiais. Se queremos viver, então, parecendo-nos com Ele, então, deveríamos ter interesse nas coisas que acontecem lá. Se queremos viver daqui, como que um treinamento para aquilo que vamos ter lá, então aquilo que acontece lá deveria ser para mim, para você e para a igreja do Senhor Jesus Cristo muito mais importante do que aquilo que acontece aqui. Ora, se o céu é a nossa casa, isto quer dizer o quê? Quer dizer simples e puramente que nós voltaremos para a nossa casa. Nós somos de lá. Se nós somos de lá, nós, simples e puramente, voltaremos para a nossa casa. Estamos fora dela, estamos vivendo como estrangeiros, é momentâneo, é por um tempo, mas nós temos casa, nós temos lugar, nós temos uma origem. E se vamos voltar para casa, é porque lá é muito mais que o nosso destino. Lá é a nossa origem. Lá é a nossa origem. Enquanto nós vivemos aqui, o que nós precisamos de fazer é fazer do nosso destino um propósito de vida. Fazendo do nosso destino um propósito de vida, então você entende a sua origem. Porque quem não sabe a sua origem, se perde completamente na sua paternidade. O que eu quero dizer é, se você não sabe de quem você é filho, então você também não sabe onde é que é a sua casa. Entenda bem isso. O que eu quero dizer com isso, para explicar para você, é que o céu não é um lugar aonde Pedro está com aquele monte de chaves. Você já viu alguma ilustração com isso, né? Pedro com aquele monte de chaves e as pessoas entram e Pedro então conversa com a pessoa e de acordo com a sua entrevista a pessoa entra ou não entra. Não! Não é isto, isso é conto, não existe isso. Você não vai chegar lá no céu e tocar na porta e pedir para entrar. Você vai voltar para a sua casa. E quando a gente chega em casa, a gente não precisa de pedir permissão para entrar. Em casa, nós chegamos e entramos simples e puramente. Assim que o céu é a nossa casa.
Então, nós voltaremos para lá. O que eu quero dizer com isso é que o céu é um lugar, você não será interrogado. Chegar no céu, você vai ser interrogado, olha, deixa eu ver aqui o que foi que você fez, o que foi que você não fez, e dependendo do que você fez, você entra ou não entra. Não, não é assim que funciona. Lembra-se do filho pródigo? Lembra-se do filho pródigo? Qual era a base da espera do pai do filho pródigo? Por que ele esperava o filho todos os dias e ele tinha certeza que o seu filho voltaria? Porque ele ensinou para o filho que a casa dele era a sua origem. O que o pai do filho pródigo pode ter falado com o filho pródigo, não sabemos, foi o seguinte: meu filho, você faz o que você quiser, você vá para onde você quiser, você gaste tudo o que você tem ou não, você viva no país que você queira ou não, mas não se esqueça de uma coisa: você tem casa. Você tem casa, você tem um pai, você tem uma origem, e ainda que o filho pródigo viveu algum tempo, porque veja bem que a palavra pródigo, ela quer dizer gastador, tá? A palavra pródigo quer dizer aquele que gasta, aquele que esbanja. Ainda que o filho tenha vivido esbanjando a fortuna do pai, um dia ele caiu em si e lembrou-se que ele tinha um pai, que ele tinha uma casa, que ele tinha uma origem. Deixa eu te dizer nesta manhã, talvez você esteja vivendo também desta maneira como o filho pródigo, mas eu gostaria de lembrar a você que Deus, Ele não está na porta do céu esperando para te fazer uma entrevista se você vai entrar ou não. Ao contrário, Deus está com os braços abertos esperando você, cheio de amor, cheio de perdão para você, para que você possa ter acesso à sua casa, que é onde Deus está, que é onde Jesus está e que é para onde nós também iremos, amém? Você pode estar da maneira que você está, mas lembre-se que você tem uma casa. Eu quero retornar agora ao nosso texto básico de Mateus 6, 19 e 21, e quero meditar um pouquinho com você. Mateus 6, 19 e 21, nós já lemos no início. Eu gostaria que você parasse para pensar em algo aqui, que é bem bacana que nós pensemos nisto. Veja bem, primeira questão: por que Jesus dá estas instruções? Aqui, o contexto é o Sermão do Monte. Jesus está ensinando no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, e aqui no capítulo 6, Jesus então nos dá estas instruções. Por que Jesus fala isso? Olha bem, por que a Bíblia está cheia de instruções nesse sentido, de ensinamentos nesse sentido? Obviamente, porque Jesus sabe do pecado que vive em mim e em você, do pecado que está em nós. E a nossa tendência de satisfazer muito mais as necessidades do nosso corpo, que nos leva, então, a acumular tesouros na terra mais e mais, e a viver desta maneira. Veja bem que Jesus não está acusando o fato de você ter tesouros na terra. Jesus não está acusando o fato de você querer ter sua casa própria, uma vida confortável. Jesus não está acusando isto. O que Jesus está acusando é o fato de você querer acumular. Vejam comigo que o texto diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ainda que você diga, sabe, pastor, eu sou crente, eu sou filho de Deus, e isto não é para mim, eu sou salvo, essa pregação não é para mim, eu sei que eu vou ter uma vida eterna, e tudo. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: então por que você vive acumulando mais e mais na terra e não pensando nas coisas do céu?
Tem muita gente que se diz crente, no entanto, vive muito pior, que é muito ímpio nesse sentido. Eu tenho falado com pessoas que eles me dizem e têm orgulho de dizer que trabalham 15 horas por dia. Porque ele precisa de guardar e ele precisa de juntar, porque ele não sabe o dia de amanhã. Tem muitas pessoas que chegam ao fim da vida e morrem enfermos e nem sequer aproveitam daquilo que ele, com tanto trabalho e tanta loucura do corre-corre do dia a dia, acumulou para ele. Cuidado com isto, analise comigo. Deus nos criou o corpo, alma e espírito. Nós acreditamos nisto. Nós acreditamos na tricotomia de Deus e não na dicotomia. Nós acreditamos que somos seres de corpo, alma e espírito. E nesta ordem, eu gostaria de chamar a sua atenção. Nesta ordem, o espírito é o maior desses três. Presta atenção nisso. O espírito é o elemento mais elevado desses três. Depois vem a alma e só terceiro lugar vem o corpo. Por que eu estou querendo te explicar isto? O corpo é o último, sabe? E não tem nada de errado com o corpo. Mas esta é a ordem que Deus criou. O corpo dos três é o último. Porém, desses três, por quê? Porque destes três, o que sofre mais as consequências do meu pecado, do seu pecado, o que sofre mais as consequências do pecado aqui na terra, é o corpo. É o corpo que deteriora, é o corpo que se enferma, é o corpo que se corrompe, é o corpo que envelhece. Então, o corpo é assim, e veja bem que existe uma importância dada por Deus a cada um desses elementos, e também uma importância dada por Deus aos três elementos num contexto geral. Porém, nesta ordem estabelecida por Deus, o corpo é o último. Porém, nós vivemos o nosso estilo de vida como se o corpo fosse o primeiro e o mais importante dos três. Nós vivemos completamente para o nosso corpo, e esse estilo de vida que nós vivemos muitas vezes um estilo de vida até pecaminoso, faz com que essa ordem criada por Deus, ela seja invertida, ela seja perturbada, e nós então não seguimos exatamente da maneira com a qual nós fomos criados para seguir, ou para ser, ou para viver. Este é o plano de Deus. Fomos criados, lembrem-se bem, à imagem e à semelhança de Deus. E neste aspecto, lembre-se que Deus, a Bíblia diz que Ele é Espírito. Portanto, nós também somos espirituais. Então, primeiro, o espírito. Quando nós analisamos a alma, é sempre bom lembrarmos de 3 pontos importantes na análise da alma. 3 pontos importantes que na alma está a nossa mente, na alma está o nosso coração e na alma está a nossa vontade. É muito interessante você entender que através da mente nós analisamos e através da mente nós entendemos. No nosso coração está uma sensibilidade dada por Deus. E somente depois vem a nossa vontade. É com a nossa vontade que nós exercemos o poder de colocar em prática os conhecimentos da mente e os desejos do nosso coração. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque foi assim que Deus criou o homem. E é assim que Ele espera que o homem viva. Primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. É por isso que a Bíblia, irmãos, bate tanto nessa tecla. É por isso que a gente fala tanto disso. Por saber que temos uma tendência de inverter estes valores, e é por isso que sempre somos levados a acumular e acumular e acumular, a ter e ter e ter. É por isso exatamente, porque nós não entendemos que existe uma luta entre a alma e o espírito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele nos lembra disto. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele nos lembra completamente disso, quando ele diz, porque a carne milita contra o espírito. O espírito milita contra a carne.
porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, versículo 17. Existe então essa luta entre a alma e o espírito. Ou não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? Não foi essa luta entre a alma e o espírito que levou o filho pródigo a pedir tudo o que ele tinha do pai, e o pai então deixar com que ele fosse, mas o pai depois esperar por ele, e aquele filho fazer a vontade da carne, saciar todas as necessidades do seu corpo, gastar tudo o que tinha? Ou não foi isso que aconteceu com tantos grandes homens da Bíblia? Ou não foi, por exemplo, se vamos ao Velho Testamento, não temos tempo, mas se fôssemos, nós viríamos, por exemplo, o que aconteceu com Sansão, por exemplo, com Saul e tantos outros. Vivemos muito mais para juntar tesouros na terra do que nos céus, vivemos muito mais em função do nosso corpo que da nossa alma e do nosso espírito. Porque não somos governados pela essência pela qual fomos criados para ser governados. Qual é então, pastor, a razão de que Jesus bateu tanto nesta tecla? Veja bem, meu irmão, veja bem. Nenhum tesouro, escuta bem isso que eu vou falar para você. Nenhum tesouro que você acumula na terra perdurará no céu. Nada. Nada que você está se esforçando tanto, nada de que você está ficando tão longe da sua família há tanto tempo, que você não tem nem tempo para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para as pessoas que você ama, nada disso que você está se esforçando tanto para conseguir, perdurará. Nada. Quando você voltar para casa, não tem nada disso que você vai poder levar com você. Na eternidade, você não precisará de nada disso, até porque na eternidade já tem tudo preparado para mim e para você, para vivermos uma vida eterna com Deus. As coisas de lá são eternas, daqui não são. As coisas de lá são eternas e as daqui não são, então nada daqui você precisará lá. Deixa eu te dizer uma coisa, nenhum dos seus investimentos que você faz aqui te renderá juros na vida eterna, nenhum deles. Nenhum deles. Todo o dinheiro excessivo que você gasta com o seu corpo, no sentido da vaidade e não da saúde, volto a repetir, por exemplo, não será aproveitado, porque lá você terá um corpo incorruptível. Nada. Todo o seu esforço para adquirir uma casa, e depois outra casa, e depois mais uma, e depois outra, todo esse esforço não te renderão sequer uma pedrinha na sua coroa na eternidade, meu irmão. Nenhuma. Nós já temos casa lá. Lembra-se que Jesus prometeu isto? E nós fomos ministrados isso aqui nesta manhã, hoje, nós fomos ministrados aqui. Então, veja bem que nada disso servirá para você, e é por isso que Jesus Cristo bateu tanto nessa tecla. Toda a sua vida aparente. Eu conheci nesta semana no trabalho um homem que ele chegou de manhã em um Porsche no trabalho, de tarde ele chegou numa McLaren. E a esposa dele chegou num BMW. No outro dia, ele apareceu com um outro Porsche. Eu falei, cara, que esse cara tem carro pra caramba, né? Falei, cara tem muito carro. O meu amigo falou assim, esse cara aí, ele paga mais de $30 mil por mês só de carro. Falei, rapaz, tem gente que pode mesmo, né? E você então não fica pensando, poxa vida, mas ok, ele é o ímpio. Agora, o Filho de Deus que vive desta maneira, acumulando, e não faz nada pelo reino? O Filho de Deus que prefere, porque sabe, meu irmão, tem muita gente que tem essas posses e tudo, mas investe muito no reino de Deus. Porque são pessoas que estão vendo lá
Agora, a Bíblia está condenando aquele que só acumula na terra e não pensa nas coisas do céu. E isto é muito óbvio, ainda que você não queira, obviamente, ver. Tá bom? Você poderá viver aqui poucos anos ou muitos, não sei quantos você viverá. Poderemos viver aqui poucos anos ou muitos anos, não sabemos quanto, mas tudo ficará aqui e tudo se deteriorará. Um dos meus maiores orgulhos foi ter construído a minha casa bonita no Brasil. Construí uma casa muito bonita, era o meu sonho, e aquela casa me enchia de orgulho, porque eu fiz uma construção muito bonita, e eu tinha tudo o que eu pensei, até muito mais do que eu imaginei naquela casa. Fiz uma piscina enorme, e nós tínhamos campo de jogar futebol, iluminado, nós tínhamos tudo ali, e eu adorava receber as pessoas naquela casa, e estar com as pessoas ali, receber os irmãos da igreja, e glorificar a Deus por aquilo. Então eu me lembro de um dia onde eu estava sentado, já no cair da noite, eu estava sentado, porque nós tínhamos uma parte alta onde ficava a piscina, e eu tinha umas escadas feitas de troncos de madeira para descer para o campo de futebol, e eu então acendi todas as luzes, e acendi a fonte da piscina, e ficou aquilo tão bonito. Eu me lembro que a minha mãe adorava ver aquilo. Então eu estava ali, e de repente o meu pai chegou para mim, e eu comecei a conversar com meu pai. E meu pai, eu nem sei se ele se lembra disso, mas o meu pai, então, conversando comigo, ele falou assim: meu filho, que maravilha, você conseguiu fazer algo que ninguém da nossa família conseguiu. E eu falei: glórias a Deus, pai. E ele falou assim: mas meu filho, não se orgulhe de nada disto, porque isso não é seu. Eu falei: é sim, é meu, eu paguei, eu me esforcei para ter. Ele falou assim: meu filho, isso é seu agora. Daqui uns tempos você vende e passa a ser de outro. Nessa vida, nada é nosso. Não se orgulhe. E meu pai falou isso comigo e saiu. E eu fiquei vendo o meu pai sair. E fiquei olhando. Depois eu fiquei ali pensando e meditando. No dia então que eu negociei aquela propriedade, eu me lembrei do meu pai. Nada é nosso. Tudo o que está aqui vai ficar aqui. Orgulhe-se muito mais diante de Deus daquilo que você está investindo lá. Porque lá na eternidade você precisa de considerar as duas criações de Deus, o tempo e a eternidade. Algo que nós não teremos na eternidade é o tempo. Ora, eternidade. Vamos viver na eternidade, não seremos controlados pelo tempo. O tempo não controla a eternidade. Não teremos controle de tempo na eternidade. Na minha opinião, nada vai ter para marcar o nosso tempo, e no sentido de termos que viver correndo de um lado para o outro na eternidade, porque não faria sentido. Aqui estamos presos ao tempo, mas lembre-se, nós não somos daqui. Aqui nós temos o tempo limitado, na eternidade o nosso tempo será interminável. Aqui o nosso tempo é condicionado, na eternidade o nosso tempo será absoluto. Você precisa entender isso para você começar a viver as realidades da eternidade. Vida de crente que não anela a eternidade pode ser qualquer coisa menos vida cristã. Qualquer coisa, menos vida cristã. Uma vez que a igreja perde a distinção entre os valores terrenos e os valores celestiais, ela passa a ser tudo menos a igreja de Cristo. Menos a igreja de Cristo. E eu quero terminar nesta manhã meditando com você em pontos básicos sobre a eternidade. Não temos tempo para falar de todos eles, mas eu queria colocar para você pelo menos dois que eu acho muito importante. Temos ainda um tempinho e eu gostaria de meditar com você na primeira carta de João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 10 ao 13, para que você entenda realmente aquilo que queremos falar nesta manhã. 1 de João 5, 10 ao 13, a palavra de Deus diz:
Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 2 pontos importantes que eu quero considerar com você para terminarmos a nossa meditação nesta manhã. O número 1 é que a vida eterna é dada por Deus. Não existe outra fonte de vida eterna. A vida eterna, ela é dada por Deus. Veja bem que o texto é claro ao dizer que Deus nos deu a vida eterna. Isto foi escrito para cristãos. Isso foi escrito para quem tem Jesus. Quem não tem Jesus, é preciso ter primeiro para entender isto. Tem muita gente achando, e eu queria chamar a sua atenção para isto, que pela vida eterna ser algo tão valioso, que eu preciso de fazer alguma coisa em troca, eu preciso de restabelecer algo para pagar isso. Não! Não! Não tem preço a vida eterna, como você iria pagar? É por isso, então, que acumular tesouros na terra não condiz com a vida de quem pensa na vida eterna. Porque ele entende, então, que tudo o que ele acumula aqui jamais poderia pagar o que ele vai ter lá. Jamais, jamais. Muita gente pensando que eu devo contribuir com algo. Deixa eu te dizer, meu irmão, nenhum sacrifício, nenhum sacrilégio, nenhum voto, nenhuma boa obra, não tem nada que você possa fazer para pagar a vida eterna. É por isso que você precisa de entender que isto não tem preço para mim e para você, mas teve um preço. Teve um preço. Mas o preço foi pago por alguém que poderia pagá-lo, não por mim nem por você. O preço da vida eterna que eu e você desfrutamos, que Ele já nos deu e que Ele é a fonte, foi pago quando Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz por mim e por você. E o segundo ponto que eu quero considerar com você nesta manhã é: a vida eterna está em Jesus. A vida eterna está em Jesus. Ou não é isso que João afirma aí na parte B do versículo 11? Versículo 11, na parte B, João afirma isto exatamente. A vida eterna está no Filho. O fato de saber esta verdade, que essa verdade está em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Eu poderia repetir para você: está em Jesus. Jesus é a fonte da vida eterna, não há outra. Quem tem Jesus tem vida eterna. Você pode dizer comigo: eu tenho vida eterna. Note bem isto, porque não pode haver dúvidas aqui. Não está dizendo o nosso texto algo do estilo: quem tem Jesus talvez terá vida eterna. Está dizendo isso aí? Está dizendo aí, quem tem Jesus, dependendo do seu comportamento, terá vida eterna. Não está dizendo nada disto. Essa verdade, irmãos, ela é algo tão vivo para nós. Ela é algo tão maravilhoso que o mundo não suporta essa verdade. Quando você diz isso para o ímpio, ele te chama de presunçoso. Ah, vocês pensam que só vocês serão salvos. Não é assim que eles dizem? Ah, vocês pensam que Deus veio só para vocês. Eles acham, é tão forte essa afirmação da palavra de Deus, que o ímpio não consegue entender. Agora, você já entendeu isso? Sim. O que falta então é que você viva isso.
Muito mais você precisa de viver isto com o sentido de que você vivendo isto aqui, você estará então vivendo dentro do propósito para o qual você foi criado e então isto resultará para você em benefícios na vida eterna. E vejamos por último que o texto também diz que quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Aí, quando eu estou conversando com alguém que ele me fala, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Se você não tem Jesus, você não tem a vida eterna. Se você não tem Jesus, você não vai para o céu. Se você não tem Jesus, você não é perdoado dos seus pecados. Se você não tem Jesus, você não tem salvação. Não sou eu, é a palavra de Deus que diz. Isto deveria, pelo valor inerente desta afirmação, fazer com que o crente possa viver de modo que o mundo precise saber desta verdade. E eu quero terminar nesta manhã dizendo para você que todas as vezes que eu vejo a quantidade do número de pessoas que morreram devido à pandemia, se você sabe muito bem das estatísticas, as mortes pela pandemia, pelo coronavírus, já chegam, mundialmente falando, em mais de 3 milhões de pessoas. E a pergunta que a gente faz é sempre esta: quantos destes 3 milhões foram e estão herdando a vida eterna? Quando você vê os números, e é por isso que nós começamos esta palavra falando sobre a pandemia, isto deveria ter algo e mexer no seu coração, porque lembremos disso. Que estas estatísticas apontam para pessoas que vão viver uma vida eterna com Cristo ou não. Quantos deles foram para a vida com Cristo? E eu e você continuamos acumulando e não pensando na vida eterna. Queremos terminar nesta manhã agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus pela sua paciência e clamando ao Senhor, para que esta palavra encontre um lugar apropriado no seu coração, e que você entenda isto, meu irmão. Temos uma casa, voltaremos para lá, porque é a nossa origem. Mas, enquanto não vamos para lá, nós vivemos aqui. Portanto, vivamos aqui como entendendo que o nosso lugar é a eternidade. Que Deus te abençoe. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na tua vida. Não se esqueçam que no próximo domingo estará conosco pregando o pastor Carlos Lana. Próximo domingo será culto de Santa Ceia. Portanto, prepare a Santa Ceia. Fique preparado para tudo aquilo que Deus tem. Continuamos trabalhando com as nossas armas que nós temos como igreja neste momento, né? Continuamos trabalhando, live dos jovens nos sábados, primeira sexta-feira, como a próxima sexta-feira agora, é sexta-feira de oração. Mande o seu pedido de oração, mande o seu pedido, a igreja não para. Nossa palavra diária todos os dias, volto a dizer, por isso tudo isto é para você. Que Deus te abençoe, que Deus te encha do seu amor e da sua graça. Feche os teus olhos com a sua família, na sua casa, e nós queremos orar e nos despedir. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, venha encontrar o lugar apropriado para a mesma, para que a tua igreja possa, nesta manhã, ó Deus, parar e pensar naquilo que estamos fazendo, como que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos acumulando e o pouco que a tua igreja tem pensado, ó Deus, nos benefícios da vida eterna. Que esta verdade venha ser algo forte nos nossos corações no dia de hoje. Nos despedimos na tua paz, Senhor, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, até que Jesus volte por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua igreja. Em nome dele nós oramos e em nome de Jesus nos despedimos. Que Deus te abençoe. Amém.